Continuando as nossas aulas sobre Docker, hoje, na nossa quarta aula, o que a gente vai falar? Nós vamos entrar um pouquinho de detalhe ali sobre o Docker Compose. Qual que é a ideia do Docker Compose aqui? Imagina que você queira trabalhar com múltiplos containers dentro de um contexto. Significa que você tem várias aplicações, certo? E que você quer colocar todas elas dentro de um único contexto ali, como se elas fizessem parte de uma coisa só. Pensa, por exemplo, num sisteminha que você está fazendo desenvolvimento web ali, né? Então você precisa do quê? Do banco de dados e você precisa do seu sistema propriamente dito. Então a ideia aqui é a gente ver o que dá para fazermos com o Docker Compose. Então entenda como o Docker Compose é ali numa evolução, né, no uso do Docker comum. A gente vai combinar isso daqui com o nosso querido Cloud ali, né? Então a gente não vai esquecer de trabalhar um pouco a parte de inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Na última aula, a gente viu que podíamos combinar o Cloud somente com um Dockerfile comum. A ideia agora, então, é a gente evoluir e ter a capacidade de ter sistemas inteiros sendo desenvolvidos em comum com o Cloud. Só que uma coisa tem que ficar muito clara. Não é só porque você vai ter ali a sua aplicação, mais um banco de dados, e você pode ter também volumes ali, né? E por meio disso trabalhar a parte de armazenamento. Fora a questão também de você ter o próprio cloud ali ajudando a você fazer o desenvolvimento e configuração desses caras ali, significa que você vai colocar direto em produção. Eu prefiro entender que é melhor você utilizar esse cara para aprender como que você integra tudo isso, para depois você passar para alguma plataforma mais adequada. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa parte prática. Aqui a gente tem o nosso terminal do Cloud já logado e temos mais duas sessões aqui para a gente poder testar as coisas. Então, dentro da pastinha Flask Postgres Demo, o que a gente tem? Um Docker Compose, uma aplicação e um script de inicialização de SQL. Vamos conhecer o que tem dentro desses caras ali. No init SQL é simplesmente um script que ele vai pegar, criar uma tabela e inserir alguns dados ali dentro. Dentro do app, a gente já tem uma aplicação onde que vai ser uma aplicação Python, né? Então a gente pode vir cá e dar uma olhadinha. app.py, e aqui a gente vê que é uma aplicação onde ela vai fazer uma conexão dentro de um banco de dados Postgres, e eu tenho um caminho chamado /itens para fazer o acesso da minha aplicação. Aí ele vai pegar, conectar, fazer uma execução de uma query SQL, pegar os itens e retornar para mim. Bem simples. E aqui também, dentro de app, a gente tem o nosso Dockerfile. E se a gente der um cat ali, é o Dockerfile que a gente já viu nas outras aulas, onde que eu vou chamar uma imagem Python, definir um workd, copiar o requirements para dentro dele, instalar os arquivos do requirements, copiar os arquivos do app para dentro da minha imagem e depois eu vou inicializar a minha aplicação. Não tem nenhum segredo ou dificuldade do que a gente já viu ali, né? A diferença, olha só, é ter um Flask dentro do meu requirements junto com o PsychoPG, onde que ele permite eu fazer as conexões com o Postgres. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha no Docker Compose. Meu Docker Compose, ele é um pouquinho diferente do Dockerfile ali, né? Então, como que ele funciona? A gente vê que ele tem ali o primeiro comando, né, que é o services, depois ele tem mais dois outros, que é o db e o web. db e web são as aplicações que vão rodar aqui dentro do meu Composer. Só que, vamos lá, a nossa imagem do db ali é um Postgres dentro de um Py,
Eu posso colocar para ele fazer um restart, né? Então ele não precisa ficar morrendo o tempo inteiro e pronto, acabou. Então consigo colocar ele para ficar reinicializando. Consigo passar variáveis de ambiente para dentro da minha imagem ali, para dentro do container. E aqui, olha só, eu estou fazendo um mapeamento de volume, onde que eu vou jogar o meu init.sql para dentro do meu container ali de banco de dados. Isso somente na parte de banco de dados. Se a gente vir aqui para a parte web, eu já estou fazendo um build, eu não estou pegando uma imagem pronta, eu estou fazendo um build na minha imagem, também tem um restart de novo, passo algumas variáveis de ambiente, faço mapeamento de porta, porta local, porta do container, e o depends on de quem? Do banco de dados. Então significa que eu dependo que o meu banco de dados esteja funcionando para que a minha aplicação web consiga subir e conectar nesse banco de dados. Então, olha só como é que a gente evoluiu muito de ter vários containers separados ali e deixar cada um por si funcionando sem nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Aqui eu já consigo ter um pouco mais de dependência entre os meus elementos. Lógico, por enquanto esse daqui é só um exemplo de Docker Compose, né? A gente vai ver como pode melhorar esse tipo de coisa ali. Agora, vamos colocar ele para funcionar. Docker Compose, eu posso colocar o "-d" para dar de detached, mas eu não quero. Aí o que ele vai fazer? Vai ler o Docker Compose, vai começar a puxar as imagens, passar as configurações, deixar as portas abertas, pegar os arquivos e demais comandos que a gente definiu. E ele vai fazer a mesma coisa para a nossa aplicação web ali, ele vai fazer o build da imagem automaticamente. Veja com que a gente não precisou criar nada antes, desde que a gente tenha o nosso Dockerfile ali e aponte para o Dockerfile correto. Isso é legal que a gente pode testar aplicações ali em vários conjuntos de versões distintas para ver o que está acontecendo, se funciona certinho, se tudo tem um pacote que eu preciso no requirements ali, por exemplo. É como se você tivesse dado um build numa aplicação bem complexa ali de uma vez só. E olha só, ele já começou a subir, vai mostrando alguns logs, e a gente vê, ó, log do DB1, log do Web1, e olha lá, já subiu. E como que a gente confirma que está funcionando? A gente vai para o nosso outro terminal. Onde que a gente vai executar? Um curl, onde? 127.0.0.1, porta 5001, lembra lá, né, onde a gente mapeou, e os nossos itens, que é o quê? Onde a nossa aplicação responde ali dentro do Flask. E olha só, ele retornou o ID1, o ID2 e o ID3, que são os arquivos que a gente viu ali no init.sql. A gente subiu um banco, populou o banco, fez uma aplicação comunicar com esse banco de dados e a gente conseguiu fazer o acesso ali sem nenhum problema. E se a gente vê isso daqui em relação aos containers, ó, tá lá os nossos containers funcionando. Então agora eu posso testar ali aplicações muito mais avançadas por conta dessas configurações. De novo, isso não é para ir para produção. Container é efêmero. Por mais que a gente colocou restart, o health check e tudo mais, container não foi feito para rodar sozinho, sem nenhum controle o tempo inteiro, né? Então, não pega o Docker Compose e coloca ele em produção. No mínimo, você vai ter que ter um Docker Swarm, ou um Kubernetes, um OpenShift, ou então você vai ter que usar alguma solução pronta de alguma cloud ali. Então, isso daqui é muito mais interessante para testar, validar laboratório, estudar, do que a gente pegar e botar em produção. E como que a gente, né, coloca o nosso cloud para trabalhar junto? Deixa eu... Docker Compose down. Vamos ali encerrar a nossa execução. E o legal é o seguinte, que no Docker Compose ali, ó, a gente vai ter comandos similares ao que a gente viu no Docker. Inicializar, parar, ver quantidade de processos containers rodando.
né? Então, assim, a gente consegue inspecionar muito bem o que está acontecendo. Olhando de novo aqui para o nosso Docker Compose, a gente vê um banco e uma interface web. Beleza, mas eu quero trabalhar com outras coisas. Então, o que a gente faz aqui? Aqui a gente está pedindo para ele criar um novo Docker Compose, tá? Onde que a gente vai testar o Trino ali para trabalhar com engenharia de dados. Aproveitando, né, que é uma temática bem interessante ali e a gente consegue fazer muita coisa interessante. Como deve demorar um pouco, eu vou pausar aqui e a gente vê no fim da execução. Ele terminou aqui de criar para a gente e vamos dar uma olhadinha no que ele criou aqui. Então, se a gente vir aqui no Trino Lakehouse Lab, a gente tem o nosso Docker Compose, Postgres e Trino. Se a gente vir aqui dentro do Trino, ó, temos a pasta de catálogo e dentro da pasta de catálogo a gente tem alguns catálogos de dados aqui. Então, se a gente dá uma olhadinha no Delta, a gente vai ver as suas propriedades. Se a gente for no Postgres também, assim como no Iceberg. Não precisa se preocupar o que significa cada uma dessas coisas no momento. Aqui para nós não é tão importante conhecer o que significa cada uma dessas coisas ali. E no Postgres também vamos ter, olha lá, nosso init dentro dele. Agora vamos dar uma olhadinha no Docker Compose. E se a gente ver aqui, ó, tem muita coisa diferente, mas nem tanto do que a gente já visualizou. Então a gente tem de novo imagem, agora ó, diferente, o nome do container, portas, ambiente, comando, né, para a gente executar ali quando estiver rodando o próprio container, volume, health check, o nome, né, ali do container. Aqui, ó, ele alterou, né, mas a gente deixa ali, caso queira. De novo, né, o outro componente do mini.io ali, o MC, para executar comando. Entry point, ou seja, assim que ele pegar e subir, ele vai pegar e executar esses comandos. Postgres, mesma coisa, não alterou. Nome, imagem, porta, ambiente, volume, health check. Hive Metastore, para a gente fazer a configuração do acesso ao Delta e o Iceberg e o próprio S3 dentro do Min.io. Então, ó, depends on de quem? Postgres, por quê? Porque o Hive é um serviço que depende do banco de dados Postgres para funcionar e salvar os metadados do Lakehouse ali, dos arquivos que a gente configurar. Então, ele vai ter ali, ó, um monte de variáveis de ambiente. É legal que a gente pode também integrar ele com alguns serviços de cloud. Ó, e tem o próprio Trino, onde que tem volume, ambiente, depende de quem? Do Min.io, Postgres e do Hive Metastore, porque ele vai fazer uma curl em cima de cada um desses caras ali, então precisa de todo mundo funcionando. E aqui, ó, a gente até definiu volumes externos, a gente poderia ter definido aqui também uma interface de rede, caso a gente queira ter essa rede separada ali. Então, olha só, em termos de comandos, não mudou muita coisa. Aqui tem muita coisa muito específica de cada aplicação ali. Esse exemplo aqui que a gente acabou de fazer é uma miniatura de Lakehouse que a gente vai acabar vendo em outras aulas ali, né? Então não precisa se preocupar com isso agora. Vamos ver todo mundo funcionando aqui. Docker Compose, ó. Ele vai pegar, vai começar a subir, vai nos mostrar alguns logs ali do que está acontecendo e a gente consegue visualizar um pouco, né, do que está rolando ali dentro. É legal que a gente vai ver ali, caso um debug, lógico, não vai ser desse sentido ali, né, mas caso você queira ver, né, tá todo mundo ali subindo, ó, up, exited, up, né? A gente viu, né, um pouquinho sobre Docker Compose, como que a gente pode utilizar o cloud ali para gerar para a gente algo mais sofisticado, só que a gente viu que essa sofisticação não necessariamente é pelo próprio Docker Compose, mas sim das aplicações que a gente tem.
Então peguem, testem, estudem, use ele para gerar a composição de aplicações que vocês precisam, banco de dados, aplicação, deixa tudo junto, vê funcionando e, de novo, não é para rodar em produção. Não façam isso em produção. Subir sistemas em produção é muito mais complexo do que simplesmente a gente pedir para criar e deixar tudo funcionando. Então a gente se encontra ali nas próximas aulas. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e compartilhe com alguém que precisa. Até a próxima, pessoal!